Olá, boa noite mais uma vez aí. E para os filhos de Deus e amigos em geral, eu quero desejar uma boa paz do Senhor Jesus Cristo nesse momento. Para cada um de vocês que estão me ouvindo nesse momento, né? Graças a Deus eu estou aqui mais uma vez feliz, né? Na presença de Deus, estou em minha casa, mas graças a Deus que as coisas estão tudo correndo bem. Hoje eu tive um culto abençoado ali na casa do Senhor, participei da Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo, né? Isso para mim é muito gratificante, muito importante, porque o mesmo Senhor Jesus foi quem falou em sua palavra que aquele que não comer o pão e não beber o cálice do vinho não terá vida em si mesmo. Voltando, a palavra diz, aquele que não comer minha carne e não beber o meu sangue não terá vida em si mesmo. Amém? Então, por isso que a gente fica grato a Deus, né, de ter passado essa vitória gloriosa, porque é uma das seguranças mais maravilhosas que tem a vida de um cristão, é poder participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus, né? Glórias a Deus. Bom, como de sempre, né, eu não gosto muito de ficar fazendo muito rodeio, ficar pedindo muitas coisas para que você venha para o meu canal, que assista meu canal. Outro dia eu passei uma mensagem dizendo, se você acompanha-me e está acompanhando o meu canal, vai ver que aqui você só vai encontrar palavras de bênção, palavras de amor, de carinho, né, de gratidão ao nosso Deus, né, pelas grandes maravilhas, grandes coisas que Ele tem feito em nossas vidas, né. Então não tem como você não agradecer a Deus, né, pelas grandes obras que Ele tem realizado em nossas vidas, né. Pela salvação de nossa alma, a alma da humanidade inteira está nas mãos do Senhor. Aleluia. Por isso que eu peço que você acompanhe sempre que puder este canal, que você vai ouvir muitas coisas maravilhosas da parte de Deus. E não é à toa que agora eu irei gravar um vídeo aqui para vocês, que o título é A Oração, né? Ou, como queira dizer, a prece, né? A oração, que é aquilo que está mais vinculado ao cristão, né? O cristão ora, né, a Deus. A oração faz parte, né, do louvor, enfim, de tudo aquilo que Deus requer de um cristão. Então vamos lá. O motivo principal da oração é que Deus entra em contato com a nossa alma antes que nós oramos, visto que o Espírito Santo intercede por nós, como devemos orar. Então você abre a sua Bíblia agora, nesse momento, no capítulo 3 de João, né? E o versículo de número 6. Vamos ler esse versículo rapidinho aí. Eu gosto de ler sempre o versículo da palavra de Deus, porque é ele, né? É a palavra de Deus que nos traz o conforto, né? Que nos traz a alegria ao nosso coração. Não adianta a gente ficar falando só nossas palavras e esquecer aquilo que o mestre nos mandou, né? Então, São João 3:16 é um versículo muito conhecido, né? Que todos os crentes, de modo em geral, conhecem, e todas as pessoas também que servem a Deus, que têm o temor de Deus em suas vidas, também conhecem muito esse versículo, né? Que é a passagem exatamente, oh, glórias a Deus, que está escrito aqui, né? João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Mas, irmão, o que é que tem que ver isso com oração? Então você volta no capítulo 3, versículo 6, né? Desse mesmo apóstolo, né? Para você ver o que é que está escrito ali. 3 e 6 agora. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Vamos ler ainda mais um versículo de 1 Coríntios, né? Capítulo de número 1 e o versículo 17. Né? 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 17. Que nos diz a palavra do Senhor assim. Aleluia. Porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Aleluia, né? Vamos ler ainda o versículo no capítulo desse mesmo Coríntios, capítulo 2 e versículo 16. Capítulo 2 e versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia, né? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo. Queridos e amados irmãos, não é para qualquer um, né? Não é para qualquer coisa, não é pouca coisa também, né? Em saber que você, como servo de Deus, como criatura de Deus, ou como criação de Deus, como você queira interpretar, aleluia, que você não vai ter o privilégio, né, de ter a mente de Cristo em sua vida. Ela está implantada em você a partir do momento que você aceitou a Jesus como seu Salvador, que disse para o Senhor Jesus: eis-me aqui, Senhor. Então, nesse momento, o Espírito Santo, ele passou a interceder por você, né? E você passou a ser um ser espiritual. Você agora já não é mais um ser carnal. Diz a palavra de Deus ali em 3,6 de João, que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, né? Então você não recebeu realmente o espírito de escravidão, como diz o apóstolo Paulo lá no capítulo 8, né, de Romanos, para outra vez estar com medo. Você recebeu o espírito de adoção, de filhos de Deus, né? Vamos ler mais um versículo aqui da palavra de Deus, no capítulo 6 de São Mateus, no versículo 25, né? Capítulo 6 de Mateus, e versículo de número 25. Para nós dar sequência, né? Para nós darmos sequência a esse pequeno estudo da palavra de Deus. 6,25 de Mateus diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Aleluia, né?
Então a sequência aí manda você olhar para as árvores do céu, né, que estão ali, elas nem semeiam, nem cegam, nem nada, e Deus se preocupa com ela, assim como se preocupa conosco, né, com a nossa maneira de viver, assim como Ele se preocupa também, né, com os lírios do campo, né, que diz com toda a nossa sabedoria, com todo o nosso entendimento, jamais poderemos acrescentar a ela uma pequena, né, estatura a ela, porque Deus sabe a maneira como ela vai crescer, como vai desenvolver, como vai produzir a sua flor, né? Os lírios do campo, né? Glórias a Deus por isso. Aleluia. Em primeiro lugar, o que eu quero destacar aqui é muito importante isso, com respeito à oração, né? Veja bem o que, que nós vamos falar aqui, depois nós vamos argumentar o que Deus tem nos falado a respeito da oração. Sabendo-se que Deus não ouve qualquer que seja a oração, ou de quem quer que seja, portanto, não se pode falar com ele como se falasse com qualquer Deus, com qualquer outra criatura, né? Portanto, é necessário se conhecer quem é o nosso Deus. É um Deus vivo, né? Falando com pessoas vivas e não mortos falando com mortos. Então, o que é mais importante, queridos irmãos, é de saber se o seguinte: você faz a sua oração pensando que você está falando com uma pessoa real, com um Deus vivo, uma pessoa, um Deus que está ali ao seu lado, né? Porque Ele nos prometeu. Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador para que fique convosco, né? Para vos ajudar, né? E é o Espírito Santo exatamente quem vai fazer essa obra, quem vai fazer esse trabalho de fazer com que você se chegue a Deus, né? E a partir do momento que você se chega a Deus, né, você vai ter, a partir do momento que você se chega a Deus, você vai ter a certeza de que você está falando com um Deus vivo, né? E não é muito necessário você conhecer, né, que o seu estado carnal, o seu estado material, ele fica de lado porque Deus conhece toda a sua estrutura, Ele conhece tudo aquilo de você, Ele sabe tudo que você é possível, tudo que você é capaz. Porque diz a palavra do Senhor que antes mesmo de você abrir a sua boca, Ele já sabe. Antes mesmo de você abrir a sua boca, Ele já sabe o que lhe convém, o que é que Ele vai falar para você. Por isso, querido, é necessário que você chegue a Deus em primeiro lugar, com fé, porque sem fé diz a palavra de Deus que é impossível agradar a Deus. E a oração que você vai dirigir a Ele tem que saber-se o seguinte, que Ele não é um Deus qualquer, não é um Deus que é mudo, que é surdo, que não ouve, que não está presente, né? É um Deus vivo. E você está falando com um Deus vivo, né? E não com morto falando com morto, né? Amém? Louvado seja Deus. Vamos continuar aqui. Deixa eu dar uma pausinha aqui que